Caros alunos, tudo bem? A gente vai continuar a gravação da aula 8, né? Agora a gente vai falar sobre três famílias, né? Mas não se preocupe que elas não têm muitas espécies, né? Seria Tiropterídeo, Natalídeo e Furipterídeo, né? E aqui à esquerda vocês estão vendo o Tiróptera tricolor, né? O morcego com ventosas nas patinhas, né? E ele usa isso aí para ficar numa folha de palmeira enrolada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre evolução, né? Eu não sei se lembrarem desse artigo aqui, que é da Tilling et al., lá no começo de 2000, né? Eles fizeram análise molecular e eles perceberam que os morcegos sofreram um boom. A maioria das famílias se diversificaram, né? As grandes divisões, né? Começam com no Paleoceno e a boa parte das famílias se diversificam dentro do Eoceno, né? E o Eoceno é um período em que a Terra toda é bem quente e florestas iam do Ártico ao Antártico, né? E florestas tropicais e subtropicais iam até a altura ali do hoje da zona temperada, né? Então, a Alemanha, a região ali do centro dos Estados Unidos, Chicago, essa região, Nova York, tudo isso aí tem uma vegetação típica de floresta tropical. Tinha primatas, né, ali no Oligoceno, né, no final do Eoceno, Oligoceno, tinha primatas que iam até, né, a região temperada ali, que cria vinho, na Argentina, né? Então, o mundo era uma grande floresta tropical, né? E dentro dessa diversificação, ele tem essa diversificação aqui de Misopodídeo, Minastacenídeo, Heteropterídeo, Peripterídeo, Noctiolídeo, Mocumpídeo e Clostomídeo, né? E quando a gente olha isso aqui, né? Morcegos do Novo Mundo, né? Morcegos do Velho Mundo e morcegos do Velho e do Novo Mundo. Existe aqui, ó, essa aí as famílias do Velho Mundo, né? Aqui a gente tem morcegos que são do Velho e do Novo Mundo, Vespertilionide, Monocide, né? E Malunoride, né? E Mistacenide e Misopodide são do Velho Mundo, mas da região Nova Zelândia, Madagascar, que seria parte de Gondwana. E aqui os morcegos do Novo Mundo, né? Nostomide, Mumupide, Noctilionide, Peripteride e Tiropteride, né? E isso aí, então, é os padrões de diversificação dos morcegos, né? Que ocorreu no Oceano, né? E, então, Gondwana, então, veja, se você pegar os grupos cuja origem fóssil é da Laurásia, aí você tem os insetívoros eolicotícola, né? Setiaptodática, Peridodática, Carnívora e Polidota, tudo surge na Laurásia. Depois, né, se espalha, né? Mas surge na Laurásia, né? Depois, os primeiros fósseis, Cicaronictris, Archaeonictris, né? Acinictris, Paleochiropteryx, né? Tudo Laurásia. Depois essas primeiras famílias, Pteropodide, Rhinolophyte, Rhinopomatide, Cassionictris, Megademate, Malumoride, Nicteride, tudo Laurásia, né? Natália, Moloscide, Vespertilionide são, né, é, Moloscide, Vespertilionide são Laurásia, né? E aí, o que que acontece? Misopodídeo, Mistacinide, Tiropterídeo, Peripterídeo, Noctiolídeo, Molopídeo e Clostomide são de Gondwana, né? Então, são os morcegos de Gondwana, né? E aqui, América Central e do Sul. Aí, Misopodídeo, Mistacinide, Natai, Monocídio, Svetilionide, Balonoride, Nicteride, eles são equívocos porque, né,
Embalunoide ocorre no Velho e Novo Mundo, né? Velocide, Vespertilide. Então, eles podem, hoje em dia, estar sobrevivendo no Nictide e na Tide numa distribuição menor, né? Então, essa distribuição aqui, ela sugere, né? Tiropteride e Tiropteride, né? Fazem parte da diversificação aqui, Natality é daqui também, Vespertilide e Molossidis são globais, né? Então, vai saber o que aconteceu. Mas talvez esses aqui são os cegos do Cone Sul, tá? E aí, a Molossidis e Vespertilide atingiram uma distribuição global, né? Os outros continuaram por aqui, né? E é interessante aqui em particular, porque enquanto que a Laurásia é a América do Norte, os primeiros fósseis de carnívoros, artiodáticos, prisodáticos, os cavalos, né? Eles são norte-americanos, eles posteriormente se espalham pelo mundo, né? Carnívoro, por exemplo, cachorros há 7 milhões de anos saíram das Américas e foram se espalhar pelo mundo, né? Então, e aqui azul é a Europa, né? E roxo é a Ásia, né? E aí podem ser vários lugares aqui, o marronzinho e a América do Sul, né? Então, a gente está começando a entrar nos grupos da América do Sul, então são os grupos que mais nos interessam, né? E lembrando que nesse artigo aqui de 2018, quantas espécies de mamíferos tem? Então, Pteride tem 2 gêneros, 12 espécies. Natália tem 3 gêneros, 11 espécies. E Tiropteride tem 1 gênero, 5 espécies, né? Então, como falei para vocês, tem poucas espécies, né? Agora, enquanto que a gente vai vendo, lembre-se do espaço aéreo usado pelos morcegos. Então, tem espécies de espaço aberto que elas ou usam clareiras bem grandes ou voam na savana e assim por diante, ou vão bem acima do dossel, né? E aí, eles são da floresta, mas eles saem, né? Saem de um oco de árvore perto de um buraco na floresta, que pode ser uma clareira, ganham fora da clareira, em cima das árvores e usam o espaço aberto acima das árvores. Né? Depois voltam para casa, né? Mas a casa é um oco de árvore que está ao lado de um rio ou de um buraco na floresta. Né? Então, eles têm asas estreitas e compridas, né? E são voadores rápidos, né? E eles gostam de ficar bem longe dos obstáculos para quando eles emitem a colocação não ter confusão, né? E com os ecos, né? Agora, os morcegos de espaço fechado, eles voam dentro da floresta, né? E frequentemente tiram insetos da própria vegetação, né? E aí o tipo de colocação deles tende a ser de frequência modulada, né? E, e eles usam a propriedade do fato de que o eco do inseto vai estar vindo antes do que o eco do substrato. Então o som vai ser um pouquinho diferente, né? E os de espaço próximo, e frequentemente os de espaço aberto, eles usam uma frequência constante, né? Que ela interage com as asas do inseto, e eles aí conseguem detectar o inseto, né, se locomovendo, né? E aí, quando eles começam a chegar perto do inseto, eles começam a usar um componente de frequência modulada, né? Bom, e então, esses morcegos de espaço fechado, eles tendem a ter asas que são mais largas e mais curtas, né? E muito provavelmente tem um uropatágio bem grande e orelhas bem grandes. E o som de ecolocação que eles emitem é um som de ecolocação de... Né, é um som de ecolocação baixinho, né? Porque eles não querem receber eco de volume pelado muito forte, né? O som mais alto normalmente é dos espaços abertos. Bom, aqui a gente tem Natality. Natality, eles têm um rosto bem comprido, né? Eles têm molagem de lamodontes, que quase todos os insetívoros, quer dizer, todos os insetívoros têm esse tipo de molagem, né? E agora, alguns carnívoros também. Então, a premaxila existe, tem, né, tem, tem ramos nasais e palatais, e eles são fundidos à maxila e uma aos outros, né?
Então é uma coisa fechada, né? E você tem forames, né? Palatais, né? O tamanho normalmente é pequeno, é muito pequeno, né? O, o rosto não tem folha nasal, não tem nada, né? As orelhas são grandes, em forma de funil, separadas, sem uma extensão ventral embaixo do olho, né? O trago está presente, é pequeno e triangular, né? Eles não têm disco nos pulsos e nas coisas, mas todo mundo não tem disco, menos Tiróptera e Isopodide, né? O Isopodide de Madagascar, né? Tiróptera, Diopterídeo da nossa, né? América do Sul, né? O segundo dígito está ausente, mas o metacarpo permanece. No terceiro dígito tem duas falanges, então veja. Esse aqui está ausente, né? Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, né? E tem o metacarpal, né? Esse ossinho, né? Mas o resto sumiu, né? E o terceiro dígito com duas falanges, né? Então tem o metacarpal, um, dois, e esse aqui sumiu. O dedão é pequeno, né? Mas ele não é ridiculamente pequeno que nem o Felipe, né? Os pés e as pernas são bem fininhas, bem compridas, né? Então, os pés são pequenininhos, né? E o calcar é bem desenvolvido, né? O rabo é bem comprido e é como o Vespertionídea, está dentro do grupo Atática, né? Um, a premaxila, essa história do húmeros, isso aqui, quase todos são iguais, né? Então, premaxila com um braço nasal e palatal fundidos, né? Não tem processo presorbital. E os dentes molares têm três raízes, né? A forma dentária é dois, três incisivos, né? Caninos, três premolares e três molares, né? Então, 38 dentes. Por isso que eles têm esse focinho super comprido, tá bom? Então, né? Agora, vejam, esse premolar é ridículo, pequenininho. Então, dois, três. Dois, três, tá bom? Canino, canino. Dois, e aí a gente tem que olhar a mandíbula de baixo para ver o três. Né? Três embaixo. Né? Então, o gênero é monotípico. E qual que é a distribuição? Bom, trópicos e subtrópicos do Novo Mundo. De México ao sul do Brasil, incluindo as ilhas das Antilhas maiores e menores, né? As Antilhas maiores, Cuba, Haiti, Jamaica e assim por diante, né? E as Antilhas menores são todas essas ilhas, né? Martinique, Trindade, Tobago e assim por diante, né? Bom, o que mais? Veja, nessa região central aqui dos Andes, frio, não ocorre. Bom, aqui, né, ó, pezinho pequenininho, pernas compridas, cauda comprida, calcar bem comprido, né? Esse rostinho simples, sem nada de especial, né? As orelhas compridas, em forma de funil, com o trago triangular, né? E aqui o crânio, né? E, né? Aqui a gente tem o primeiro molar, o segundo, o terceiro, molar e come. Dois, três, tá bom? E aí os caninos, né? Aqui o rostinho, né, deles, né? Olhos bem pequenininhos. Eles têm um jeito alerta, né? Quando você vê eles estão te olhando também, né? Eles têm um jeito alerta, eles têm um corpo delicado, uma cor a laranja amarelada, e muita gente olha para eles e fala que bonitinhos, né? Os, os morcegos com orelha de funil, né? Por isso que são orelha em forma de funil, né? Family bats, tem essas orelhas grandes em forma de funil que estão viradas para frente, né? Permite a colocação e escuta, né? Um, é, eles têm uma cauda comprida, né? Com um comprimento igual ao da cabeça e do corpo, então é do mesmo tamanho que a cabeça e corpo. E está dentro da membrana, como em Vespertilionite, e as pernas são tão compridas quanto o ralo, né? Esses morcegos têm um crânio com uma testa grande, né?
e surge abruptamente acima do crânio, né? Então, peço que vocês prestem atenção nisso, né? O rostrum, né? O crânio tem esse domozinho, né? Esse domozinho, né? Os machos têm uma estrutura granular em cima do, do focinho e é conhecido como órgão natálido, né? A função dele, a gente não sabe qual que é. A cor do pelo varia do amarelo ao bege ou dourado até a cor de ferrugem. As quatro espécies desses morcegos ocorrem no Novo Mundo, né? Dos trópicos, do México, as ilhas do Caribe. Hoje em dia a gente sabe que são 5 espécies, né? E o sul do Brasil, né? Eles voam como uma borboleta, né? E fluttering, né? Fluttering é um voo meio assim, né? E instável, né? E, e o jeito deles voarem é típico. Quando você vê um deles, aí você fala, toda vez que você vê, você fala, na tarde. Eles gostam de ambientes escuros, por exemplo, cavernas, né? Úmidas e escuras, né? E onde eles podem ser uma dúzia, né? Até milhares, né? Pouco se sabe sobre o seu ciclo reprodutivo ou comportamento social. Essa família provavelmente é aparentada por Euclide e Teopteride, né? Os dados moleculares hoje em dia botam talvez eles juntos no respectivo limite, né? O, o morcego de orelha em funil no México é o maior deles, né? Eles se reproduzem na estação seca do sul do México e as fêmeas normalmente têm um filhote por vez. Eles gostam de cavernas úmidas e quentes e pode estar coexistindo com várias outras espécies de morcegos, né? Às vezes 9 outras espécies de morcegos. Esse morcego mexicano, ele na verdade ocorria lá em Cuba, né? Mas hoje a gente não encontra mais ele em Cuba, então você considera extinto em Cuba, né? É, eles são endêmicos ao Novo Mundo, né? E são mais diversos na América Central e no Caribe. Eles têm um patágio grande, característico, um rabo comprido e umas pernas compridas do mesmo tamanho que o rabo, né? Uma, um focinho delicado, as orelhas são compridas e se projetam para frente e vão bem dentro da pele bem grossa, um pelo bem grosso e comprido que tem na cabeça, né? Os machos têm uma glândula facial, o órgão natalídeo, e na upper side of the snout, né, na parte de cima do nariz. Eles secretam fluido que provavelmente é usado na comunicação, ou seja, feromônios, né? Aqui ali está a distribuição, né? E indo do México e Barra Califórnia, Cuba e assim por diante, as Antilhas, né? Originalmente, né? E indo até o sul, né? E ao longo do litoral do Brasil, né? Aí dando um pulinho para dentro, né? Para a região lá do Paraguai, né? Eles gostam de cavernas, muitas espécies usam a parte mais profunda das cavernas quentes e úmidas, né? O que delimita a sua distribuição são cavernas apropriadas, né? Mas eles podem forragear em qualquer tipo de ambiente. Esses morcegos caçam insetos voando, tipicamente próximo do chão ou do substrato. Eles usam os seus abrigos, eles usam abrigos temporários, né? Entre períodos de alimentação, que é principalmente logo depois do pôr do sol e logo antes do amanhecer, né? Então eles se abrigam na vegetação, que seja, né? Enquanto que eles antes de voltar para a caverna, né? A presa é capturada no voo
E esses morcegos usam o uropatágio gigante que eles têm, né, para pegar, né, como se fosse uma peneira, alguma coisa assim. Então eles estão indo com a boca e eles jogam os pés e fecham. Então eles fazem um pacotinho, né, com o uropatágio gigante. E aí eles contêm o inseto até o morcego achar o inseto e capturar ele na boca. Ele se abre de novo para evitar a queda, né? É, esses morcegos vivem num grupo de, do mesmo sexo, né? Durante boa parte do ano, né? E eles só se juntam sexos para reprodução uma vez por ano, né? Eles têm uma gestação longa de 8 meses ou mais, né? O filhote nasce bem grande e pode ter 50% do peso da mãe nas espécies menores, né? Mesmo assim, ela carrega o filhote quando ela sai para forragear, quando ele é recém-nascido, né? Na tarde, pertence à superfamília Noctilionoide, dados moleculares, né? Saiu de Vespertilionídeo, como em 2000 e pouco o Tilling tinha achado, né? Enquanto que é um grupo bem definido, quando você considera ao todo, a família sofreu muita revisão taxonômica no último século, que o número de espécies sendo reconhecidas saindo de 4 com um gênero a 13 em transgêneros. Esse livro segue um artigo de 2018 do Journal Melody, que é 3 gêneros e 11 espécies, né? Então, Nautilus é o maior o maior gênero de Natalide, que tem 7 espécies, né? Stramineus, Tumidorostris, a gente vai falar um pouquinho sobre eles com foto, né? Os outros grupos são parecidos, as outras espécies são parecidas, né? O maior dos natálidos é Natus primus, que pode pesar quase 13 gramas, né? 12,6. Esse morcego ocorre em Cuba e tem uma população de uns poucos de 1.000 indivíduos. Todos usam uma única caverna em Cuba. Se destruir essa caverna, morre a espécie. Então, outro natálido grande, Natal jamaicensis, ele ocorre em um único local na na caverna de Saint Clair, na Jamaica. Tem 50 indivíduos. Não é protegido e é altamente vulnerável ao distúrbio. O microclima de cavernas quentes pode ser afetado se você muda a vegetação do lado de fora, né? E, claro, que a mudança climática provavelmente ameaça esses morcegos. Natas maior, da ilha de Espanhola, tem uma pequena população, mas que ocorre nas ilhas, né, com muitas pequenas colônias, né? Então, ele está um pouquinho melhor, né? Natas macruras, que na verdade é descrito como nato nos espíritos santenses do IUCN, tem a distribuição no Brasil, Paraguai e Bolívia. Mas ele depende de cavernas profundas e quentes. Então, é isso aí que controla a distribuição deles. Pois essas cavernas são vulneráveis e raras. Natos mexicanos ocorre no México e boa parte da América Central. É um morcego das florestas baixas e também depende de cavernas quentes e úmidas, né? Agora, o gênero Quilonatus, endêmico no Caribe, né, não ocorre nas Américas, né? Vocês não vão encontrar aqui no Brasil. Né? Eles são diferentes do Natus de várias maneiras. O rosto tem verrugas, né? Que parece que eles têm 2 lábios, né? E nos machos, o órgão natálido é muito grande e prominente. As orelhas também são mais compridas e tem uma curva convexa na parte externa, né? As,
eles reconhecem Masse, Micropus e Tumidifrons. Masse é encontrado em Cuba, numa ilha dos Pinheiros. Tumidifrons é encontrado nas Bahamas. E aproveita cavernas bem quentes e úmidas, né? E profundas. Eles são ameaçadas, né? Todas as três, né? E Nitielos, nós temos uma espécie, Lepidus, que é uma das menores espécies de morcegos do mundo, né? É um adulto pesa 2 gramas, né? Ele tem uma coloração escura, né? E o rosto parece que né, tem os lábios, tem como se fosse uma divisão, né? Como se fosse um lábio leporino, né? E as orelhas são bem estreitas, né? O órgão natálido é pequeno e posicionado lá no, é posicionado near the end of the snout, desculpa, na ponta do nariz. É encontrado por toda Cuba e de vez em quando aparece nas Bahamas. Diferente dos outros morcegos natálidos, ele é comum e encontrado em toda a sua distribuição. E eles usam muitas cavernas grandes, né? Eles gostam de cavernas grandes, não precisa ser tão úmida e quente. Ele gosta de cavernas úmidas, mas não necessariamente quente. Eles podem usar mais. E eles podem acessar pequenos espaços com facilidade. Então, os sexos ficam separados, exceto no inverno, quando eles se juntam para se reproduzir. Né? As fêmeas nascem um filhote grande no verão. Né? Então, Natus tumidirostris, né, o morcego de orelha de funil, né, da ilha de Trindade, né, mas na verdade é a ilha de Trindade, norte da Colômbia e Guianas. E ocorre em Trindade e Tobago, onde ele foi descrito, né, e algumas das Antilhas holandesas, né. Ele tem uma coloração marrom, com asas escuras e um focinho pontudinho. Né? As orelhas triangulares e pálidas se apontam para frente e os olhos pequenininhos vêm bem para trás e meio que estão abraçados pelas orelhas, né? As asas são compridas e o olho patágio bem grande. Essa espécie ocorre em floresta úmida e seca, né? E eles usam áreas suburbanas e áreas cultivadas. Os abrigos sempre são nas partes mais profundas das cavernas, pode ter milhares de indivíduos. Ele caça próximo do chão, procurando insetos por ecolocação e frequentemente usa a sua membrana, né, para capturar eles. Né? É frequentemente afetado por fumigação de caverna, que é quando eles tentam controlar morcegos vampiros. Né? Pesa 6,3 gramas, né? E o comprimento é 3,5 a 4,5 centímetros. Né? Esse aqui é o Quilonatrus micropus, né? O natálido, né? O Cuban Lesser Funerary Bat, né? Então, é um morcego cubano de orelhas de funil, né? Menor, né? Esse pequeno morcego ocorre no Caribe, em Cuba, Jamaica, Espanhola e nas Ilhas de Providência, né? Ele né, parece a distribuição dos piratas do Caribe, né? E ele tem um pelo comprido, né, macio e com uma coloração amarelo marrom, com uma coloração creme embaixo da barriga. Né? Eles têm orelhas em forma de funil, com bases bem largas e
e pontas triangulares. E tem um focinho curto, com como se fosse uma área, um calombo, né? Um cabeludo, né? Os seus olhos são extremamente pequenos. As asas são relativamente longas e estreitas. Essa espécie se abriga em grupos, né, de algumas centenas de indivíduos, sempre dentro de cavernas profundas e quentes, e eles forrageiam ali perto. Pequeno inseto, pegando insetos bem pequenininhos no ar, com uma colocação extremamente refinada. As fêmeas parecem que dão a cria no final do verão, né? E normalmente é um único filhote. Ele tem uma distribuição restrita e depende de cavernas vulneráveis para se abrigar. E aqui a gente tem o Natas tramineus, né? Antigamente tudo era Natas tramineus, né? Mas hoje em dia ele é considerado o sol mexicano, né? Então, ocorre nas Antilhas do Caribe. Ele foi transformado em várias espécies depois de pesquisa molecular em 1997. Ele tem pequenos olhos, um pequeno focinho e um crânio com uma testa grande e arredondada, né? E no meio do focinho você tem um órgão natalídeo. Ele usa uma variedade de ambientes, de floresta seca, espinhosa, né? Inclusive arbustiva, né? Até a floresta tropical úmida, né? E, de novo, é um que usa cavernas escuras e úmidas em grupos que podem ser de alguns centenas de indivíduos. Eles gostam de navegar em ambientes dentro da floresta, né? E que ambientes narrow space, né? Ou seja, cluttered natural space, no meio da vegetação. A presa pode ser pega no ar, mas ele também pode fazer gleaning e pegar os insetos da folhagem. Eles reproduzem uma vez por ano com os filhotes nascendo de 8 a 10 meses depois da cópula, né? As fêmeas aparecem que localizam seus filhotes por cheiro. Essa espécie é vulnerável à, né, alteração do abrigo, né, e eventos tipo ciclones ou furacões, né, que são eventos climáticos extremos que estão ocorrendo com mais frequência com o aquecimento global, né. Então, a gente viu, né, você tem quilonatos, natos e nictielas, né, então esses aí são os natalídeos, né. Aqui alguns em voando, né. Aqui é natos mid-rostris, né. Então, essas orelhas pontudinhas para frente, né, com o pelo, né, cor de ferrugem ou amarela, né, é um focinho típico, né, é pontudinho, né, a testa é grande, né, e um órgão natágio por baixo, né. E o Natas tramineus, né, que hoje em dia ele é restrito ali nas ilhas, né, os olhinhos pequenininhos, né, as orelhas grandes, né, e mais ou menos abarcam o olho, né. E bom, esse aqui é uma nova família, eu vou fazer uma pausa, depois a gente continua, tá bom? A gente chegou em Tiropterídea, né? Interromper a gravação.